Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Equipe F e sim, trazendo informações direto lá dos Estados Unidos. E o Pascoal deu o recado para a torcida do Botafogo, que o Palmeiras chega sim mais forte, maior torcida lá nos Estados Unidos e o time que ataca muito mais do que o Botafogo. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. A torcida do Palmeiras especialmente deu um show na primeira fase do Mundial. Foi a torcida mais numerosa dos sul-americanos, né? Sim, Então, os sul-americanos eu não sei, a do Boca foi muito numerosa. Não, mas a mais numerosa dos sul-americanos foi a do Palmeiras. Eu acho que a do Boca foi mais. Não foi. Eu acho que foi. Não foi. Eu garanto pra você que a maior torcida dos sul-americanos é do Palmeiras. Dos brasileiros foi do Palmeiras. Estudar todas os relatórios de público de jogos para poder saber se numericamente é isso que apareceu lá no papel depois do jogo. Eu tenho a impressão que os únicos times que jogaram com o estádio cheião todas as partidas da primeira fase foram Real Madrid, por razões óbvias, aí é muito torcedor turista também, e Boca Juniors, Pascoal. Embora a torcida do Palmeiras tenha dado um show entre as brasileiras, eu vou destacadamente a mais numerosa. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para você. Tenho que dar a mão à palmatória a você, Oswaldo Pascoal. O Palmeiras, de fato, tem a torcida mais presente entre os sul-americanos. Teve na primeira fase do Campeonato Mundial, é a quinta no geral. A média de público do Real Madrid, essa pelo menos eu acertei, é a melhor do torneio até aqui, com 65.825 torcedores em média por jogo. Público PSG numeroso. é o segundo, Atlético de Madrid o terceiro, Inter Miami o quarto e Sociedade Esportiva Palmeiras a quinta, com 47.456 torcedores. Seguiram o Palmeiras do Boca com 45.353. Você sabe por que mais. Você sabe por que o Palmeiras tem uma média superior, né? Porque jogou com o Inter Miami. Não tô tão errado assim, não. Ei, Pascoal. Sempre tem um super. O jogo era em Miami. Sempre tem uma fuga. É o leão da montanha, fuga pela direita, fuga pela esquerda. Fui bem nessa. Faz sentido. Jogou com o time da casa. É verdade. Mas assim, ser o quinto no Mundial é uma marca muito interessante, sabendo que tem todos esses grandes times do futebol europeu. A torcida do Palmeiras eu acho, na verdade, sem brincadeira, eu acho que as pessoas, mesmo aqui no Brasil, têm falado pouco da presença maciça do Palmeiras, da torcida do Palmeiras lá. Realmente chama muita atenção, mas assim... Presença e atuação, né, Plihal? Sim, a torcida vibrante. A torcida vai, sim. Mas assim, das torcidas que eu vi participando do jogo, para mim a torcida que fez muita diferença foi a do Boca. Boca Juniors. A torcida do Boca tomou conta do jogo, empurrou o time. É legal de ver a torcida do Boca, mas a gente não pode dizer que a torcida do Palmeiras canta o tempo todo. O tempo todo cantando, aquele negócio de parece ficar na cabeça do cara, cantando aquelas músicas do Paulo, ficar na cabeça do cara, e ele vai cantando e tal. Você sabe as musiquinhas? Nem todas, algumas eu sei. Eu sei algumas do São Paulo, algumas as do Flamengo eu acho que eu sei mais. Vamos saber do verde? Agora? Vamos saber do verde com Gustavo Zupac. E pro lugar do Murilo, quem será que o Abel vai colocar em campo, além das outras dúvidas mais aí ligadas à estratégia dele para enfrentar o Botafogo? Fala, Zupac, meu amigo, boa tarde. Fala, Plihal, um abração para você, para a turma toda do Equipe F e para o fã de esportes. Bom, pelo meu relógio aqui faltam menos de 24 horas para esse jogo que todo mundo espera, Palmeiras e Botafogo. A gente tem visto, né, vários Palmeiras e Botafogos em momentos diferentes, né, decidindo o Campeonato Brasileiro, decidindo vaga em quartas de final, em mata-mata de Libertadores. Agora, o que ninguém esperava é que a gente veria e viveria um Palmeiras e Botafogo valendo quartas de final do Mundial de Clubes, né? Mas assim quis o destino dessa competição, pelos méritos das duas equipes, e teremos amanhã esse jogo no Lincoln Financial Field, aqui em Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Diferentemente do Botafogo, que trabalha aqui na cidade, o Palmeiras continuou os seus trabalhos lá em Greensboro, Carolina do Norte, e veio hoje à tarde aqui para Filadélfia, e o técnico Abel Ferreira vai ter que resolver os seus dilemas para a equipe, aqueles que ele precisa obrigatoriamente mudar e aqueles que ele quer mudar, né? O Murilo está fora, vai jogar o Bruno Fux. As notícias sobre o Aníbal Moreno foram ótimas ao longo da semana, a evolução do edema, não era uma lesão, do edema,
que ele teve na perna, e o Abel vai resolver se ele vai jogar ou se vai jogar o Emiliano Martinez. E aí tem as outras questões que elas são mais da preferência do próprio Abel e do olhar para o campo. Particularmente, eu tenho achado que o Abel tem tomado decisões equivocadas na montagem da equipe, né? Em alguns momentos, o campo tem mostrado sinais para o Abel e ele tem demorado a absorver os sinais, né? Foi assim com Vitor Roque e Flaco Lopes. Para amanhã, eu acho que o Vitor Roque tem mais chance de jogar pelo tipo de jogo. Foi assim em relação ao Rafael Veiga, que veio jogando dos últimos 2 jogos como titular, embora não tivesse rendimento. E a gente espera que o Maurício ganhe essa oportunidade e ele pode receber ou apresentar mais uma novidade. Todo mundo quer ver, por exemplo, se o Estevão vai crescer de rendimento. Como é que vai ser o Estevão agora num jogo local, né? Num jogo que vale quartas de Mundial, mas num jogo local, ele que não foi bem nos últimos jogos e teve aquelas declarações que repercutimos tanto aqui no Equipe F sobre maturidade, sobre frio na barriga, sobre ansiedade de ir para a Europa, sobre o foco e tudo mais. Plihal, mais do que ou além da classificação, esse jogo vale dinheiro e não vale pouco. É claro que trata-se de futebol. Estamos falando de um campeonato onde o mais importante é ir o mais longe possível. Mas Palmeiras e Botafogo, que já ganharam cada um aproximadamente 150 milhões de reais em premiação, jogarão neste sábado por mais 13 milhões e meio de dólares. Quem vencer o jogo e avançar às quartas de final, botará no bolso 13 milhões e meio de dólares. Vai ser um clássico, um confronto, uma rivalidade acirrada e um jogo espetacular entre Palmeiras e Botafogo. Do lado do Palmeiras, a necessidade de uma equipe que volte a mostrar um futebol melhor depois da atuação muito ruim que vimos contra o Inter Miami lá em Miami. Plihal. Ozupac, muito obrigado, ótimo trabalho para você. Dinheirinho bom, hein, Pascoal? Dinheirinho bom. O dinheiro Pascoal. para comprar o Sousa. São 11 milhões de euros no Sousa. Ontem a gente falou a respeito disso aqui. O Palmeiras já está muito adiantado, está conversando. O problema é o jogador ser convencido que deve vir. É esse o problema. Da outra vez ele não ficou convencido que ele deveria vir para o Palmeiras. Ele quer jogar onde? Não. Ele acha que tem que continuar jogando na Premier League. Ele tem contrato com o Nottingham. E ele acha que tem que ficar lá. O Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros, o Nottingham aceitou, mas o jogador não. Agora o Palmeiras ofereceu 11 milhões de euros, que é essa premiação, se passar para essa fase, aproximadamente 71 milhões de reais para trazer o jogador. Bruno Fux e Aníbal, será que vai ser isso mesmo? O Aníbal anima o torcedor. O Bruno Fux eu não tenho essa certeza, essa convicção. O Micael anima? Aí você já fica contando palavras, sabe como é que é? Você fica naquela de entendeu? Aí você já fica tentando encontrar a palavra. Mas eu acho que vai acabar dando o Bruno Fux, porque todas as vezes que precisou de um zagueiro imediato, quem entrou foi o Bruno Fux. Sim. E até fez dupla com o Micael em alguns momentos. Naves... Lembro quando o Micael estreou, você dizia que era o novo Maldini, né? Eu? Não, você ouviu a pessoa errada. Não fui eu que disse. Um jogo do Campeonato Paulista, acho que foi contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo, ele foi a melhor atuação dele no Palmeiras naquela partida, mas nunca mais repetiu aquele feito, né? Agora, nesse caso específico, vai jogar o Bruno Fux. Mas o Bruno Fux entrou muito mal contra o Inter Miami. Muito mal. Muito mal. Assustado. Entrou, não conseguia ser, não tinha os movimentos naturais. O problema estava muito estranho. O Abel reconheceu a falha. Anestesiado por Messi e Suárez. Pode ser. Assim, é uma realidade, as pessoas se encontram com os ídolos e às vezes isso acontece, é uma probabilidade. Mas o Palmeiras não tem muito o que fazer. Eu faria um meio-campo com 3 volantes. Entendeu? Um meia na frente. Vou pedir para o Fabrício colocar aqueles números, aquele gráfico das ações ofensivas e defensivas de Palmeiras e Botafogo na primeira fase, na fase de grupos do Campeonato Mundial, para ilustrar o seu comentário, por favor. Olha lá, o Palmeiras... Finaliza muito mais do que o dobro. Finalizações 50 até aqui. Certas, empate. Mas é o tal negócio, o Palmeiras finaliza muito, mas pouco no 7,32. Grandes chances, o dobro. Ações na área rival, o quádruplo. Defensivamente, finalizações certas, sofridas, aí o Palmeiras sofreu pouco. 8 contra 12 do Botafogo. Desarme é a coisa mais maravilhosa do futebol, né, Fabrício da Fiel? 72-36. Bola rebatida. Tudo bem que pegou o PSG, né? A bola rebatida, dá uma olhada. Bolas rebatidas 35-7.
141. Dá uma olhada na bola rebatida. Bloqueios de finalizações, 23-9. Aí defensivamente, números mais expressivos do Fogão, ofensivamente aí entra do Palmeiras. Naquela, que não pegou ninguém o Palmeiras. Naquela bola bloqueada, entra muito o que faz o meio-campo. O Palmeiras não pegou ninguém até agora no Mundial, Pascoal? Não, o Palmeiras fez um bom jogo contra o Futebol Clube do Porto. Uma segunda partida bem, como diria meu avô Pascoal, bem cozi, sabe? Bem mezzolite, mezzo mozzarella. E na última... Pizza de leite é bom, né? Bom, eu gosto. Eu gosto. E aí, você gosta também? Adoro. Puxa, tem gente que detesta a lite. Eu adoro a lite. Meu avô dá uma sede danada. O meu avô falava assim, por que não vale a pena ter a lite em casa? Eu falava, não sei, vô. Porque as pessoas não sabem comer. Porque ela deixa a lite, se você tiver fome, faz um macarrãozinho com azeite, põe uma lite e está resolvido. Então, a litiera, então, é de outro planeta. Bom, a gente que tem essa vertente italiana fica com essas coisas. Agora, quanto ao Palmeiras, nesses números, mostra claramente que o Palmeiras é um time que chega mais ofensivamente, mas o poder de conclusão do Palmeiras, o poder de definição do Palmeiras, continua o mesmo no Campeonato Paulista, continua o mesmo no Campeonato Brasileiro, cria muito, e o goleiro quase que não trabalha, porque não acerta no gol. Sim. É difícil acertar no gol. O time do Botafogo não. O time do Botafogo, defensivamente, tem uns números muito expressivos, porque os volantes do Botafogo jogaram demais. Os 3 volantes do Botafogo jogaram demais todas as partidas. Então, aí está o... Bloquear 141 bolas, isso é brincadeira, isso? Pensando nesses números, se baseando nesses números, Rafa, dá pra gente fazer uma projeção tática do que vai ser o jogo de amanhã? Acho que sim, até pela natureza de jogo dos dois times, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Renato Paiva colocando o Botafogo de peito aberto para enfrentar o Palmeiras. Eu continuo achando que ele vai, mesmo com o Cuiabano, ter um primeiro cuidado mais na ocupação de espaço, da composição defensiva, vai fazer a marcação mais em linha baixa e aí deixar o Palmeiras jogar e tentar as transições. O Botafogo é muito poderoso nas transições, com o Savarino, com o Arthur e com o Igor Jesus funcionando como isca ali na frente, né? A segunda bola sempre é para ele poder disputar pelo alto, e aí já conseguir começar um ataque no campo do adversário. E aí o Palmeiras tem jogadores que tecnicamente chamam muito o jogo para si. A gente vai sempre citar nesse contexto o Estevão como principal expoente, e eu concordo que tecnicamente o desempenho dele não está à altura do que se imaginava que ele fosse jogar nesse Mundial de Clubes, mas os outros jogadores que têm essa característica. Acho que o Maurício, como bem destacou o Zupac, pede passagem. O último jogo, né, contra o Inter Miami mostrou isso. Rafael Veiga não consegue ser aquele jogador que já foi e decisivo em muitos momentos com a camisa alviverde. Então, nesse caso, acho que o Maurício, de fato, saindo como titular, vai aumentar esse potencial construtivo do Palmeiras. Richard Rios é um jogador totalitário, todo campista, né? Ocupa espaços no campo de várias formas e consegue fazer o time jogar muito bem também na fase ofensiva. Então, acho que o Palmeiras tem mais recursos no ataque e o Botafogo tem mais capacidade de defender. Pelo histórico, né, pelo retrospecto, até inclusive do ponto de vista estatístico dos dois times no Mundial, dá para ter uma perspectiva que seja o Palmeiras mais com a bola e o Botafogo se defendendo. Pelo menos no primeiro momento eu consegui imaginar um pouco essa situação. E o Aníbal Moreno voltar ao time do Palmeiras é importante, porque qualquer um que jogue no lugar dele não tem a eficiência que ele tem, né? O Lucas Evangelista e outros jogadores que foram testados também pelo Abel Ferreira. Com o Aníbal Moreno, o Palmeiras fica mais encorpado para esse jogo decisivo. Pascoalzinho gosta mais de volante do que montadora de carro. Não, eu colocaria 3. Eu colocaria e ainda 3. botaria o Emiliano Martins. Não. Aníbal, Richard Rios e Emiliano Martins. Tá, e o meia na frente deles todos. Você vai jogar contra o time que dá sustentação no meio campo. Morrer de fome, Pascoal. Não, você vai encaixar um time contra o outro, é isso. Tá certo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Equipe F, falando muito desse jogo de amanhã. Então, a grande verdade, até pelas estatísticas aí, a gente acredita sim que vai ser um Palmeiras que vai propor mais o jogo. E pelo que a gente viu do Botafogo contra o PSG, claro que hoje a gente não chega ao patamar do PSG, mas o nosso elenco tem essa característica de propor o jogo. Então, a gente acredita que o Botafogo vai entrar mais retraído para poder sair no contra-ataque. E aí o Pascoal vem com essa ideia aí de 3 volantes. Bom, cara,
a se pensar. Há possibilidade a se pensar. Porque a gente tem que pensar muito nos contra-ataques que a gente levou lá do Inter Miami. E não pode voltar a acontecer. O Igor Jesus está jogando bem. Então, der mole para ele, sair no contra-ataque, vai dar ruim pra gente. Então, vamos propor o jogo? Tá. Mas a recomposição tem que estar boa. Tem que estar totalmente diferente a postura do Palmeiras do jogo do Inter Miami. Então, a gente fica nessa expectativa de saber se vai o Fux ou se vai o Mikael, tá? A gente acredita também que ele não vai colocar o Veiga, pelo amor de Deus. Ele já vai entrar com o Maurício, tá? E Vitor Roque volta a ser titular. Eu acredito que ele também não vai mudar tanta coisa no time, mas a proposta tem que ser totalmente diferente do que ele quis, do que ele pediu para o time, para o elenco, fazer contra o Inter Miami. Que aquele jogo tem que servir de exemplo. Tanto o primeiro tempo contra o Al-Hilal e o jogo quase que todo do Inter Miami. Então a gente espera que o Abel tenha aprendido naqueles erros que ele cometeu lá e possa corrigir para esse jogo de amanhã, e não tem chance muito de errar não, cara. Errar vai ser difícil depois de recuperar. A gente acredita que o Abel vai entrar com um time forte contra o Inter Miami. Tem também a questão que o time tirou um pouco o pé, porque o empate servia e o Rios amarelado. Então, o pessoal tirou sim um pouquinho o pé, mas agora não tem essa possibilidade, cara. Oitavas de finais, é claro que a gente não quer que ninguém que tá pendurado tome mais amarelo, mas tem que chegar junto, vai ser um jogo brigado, mas a gente acredita que o Palmeiras tem todas as possibilidades para conquistar essa classificação para as oitavas de finais. E aí, já botar esse dinheiro no bolso aí para trazer o Sousa, como a gente trouxe aí no canal ontem também, o Pascoal falando sobre isso. Então, o Sousa não veio na outra janela, mas agora a gente fazendo uma boa campanha agora no Mundial, pode ser sim que o Sousa, moleque novo, joga muita bola, venha ficar no lugar do Estevão. E, cara, para o jogo de amanhã, muita gente pedindo o Alan como titular. Eu acho que ele não vai entrar com o Alan titular. Vai ficar para o segundo tempo mesmo. Ele e o Paulinho estão sendo ferramentas ali para o segundo tempo, quando o negócio já tá apertando mais o tempo ali. Joga eles dois e eles têm entrado muito bem. Então a gente fica nessa expectativa de sair a escalação, né? Quem sabe, quanto antes sair a escalação, a gente traz aqui para vocês. Você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. O que você acha de tudo que foi falado aí no vídeo? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma informação aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.